Então, olha só, um F-16 voando baixo e rápido, e aí o impacto repentino e uma bola de fogo nas árvores. Uau! Isso é simplesmente insano. O piloto sobreviveu, quer dizer, por pouco. Você está vendo um F-16 que acabou de descobrir da pior forma que árvores não se mexem. Hoje é 17 de agosto. Esse acidente aconteceu em 12 de agosto de 2026 no noroeste da Turquia, província de Yalova. Um caça Falcon da Força Aérea Turca, o Viper, como deveríamos chamar esse avião, durante um voo de treinamento toca o topo das árvores. O jato se despedaça. O piloto se ejetou no último segundo possível, saiu andando, mas, é claro, o avião não teve a mesma sorte. Hoje no vídeo vamos analisar exatamente o que as imagens mostram, o que sabemos a partir de declarações oficiais e por que as habilidades de voo em baixa altitude são tão importantes e por que, já em 2026, ainda perdemos aeronaves em perfeito estado devido a essas apresentações de voo baixo como mini-shows aéreos que seguem ocorrendo. O Ministério da Defesa Nacional da Turquia divulgou no mesmo dia que um de seus F-16 caiu durante treinamento em Yalova. O piloto se ejetou em segurança e a investigação continua. Não houve vítimas civis, mas quase houve. Veja, uma família passa ao lado do F-16 explodindo. Nenhum dano às estruturas próximas foi relatado. O local do acidente virou uma enorme bola de fogo. Quem for dono dessas árvores vai ficar um pouco chateado com isso. O jato era da primeira base principal de jatos em Eskişehir e caiu próximo à área da 18ª base principal de jatos. Relatórios locais apontam que foi por volta das 15h horário local. Horário perfeito para uma missão à tarde. O piloto, identificado na mídia turca como Coronel do Estado-Maior ET, foi levado ao Hospital de Treinamento e Pesquisa de Yalova e estava em boas condições. Vários vídeos surgiram em poucas horas. Um dos vídeos mostra o jato voando muito baixo, como podemos ver aqui, fazendo o que parece ser uma passagem em alta velocidade ou uma demonstração de força perto da base. Mas por que ele precisou fazer isso? Qual é o objetivo de tudo isso? Testar limites é bom para um piloto, mas é essencial conhecer seus próprios limites e os da aeronave. Você pode ver no último segundo esse piloto puxando o manche com toda a força que consegue. Você ouve o motor acelerando, depois a súbita mudança de altitude ao atingir as árvores, por um erro de avaliação sobre o que aquele jato realmente conseguia fazer. Outro ângulo mostra a bola de fogo e a explosão secundária, já que parece que os tanques de combustível são basicamente arrancados pelas árvores. A área de mata se ilumina. Analistas, incluindo especialistas em operações da Força Aérea Turca, afirmam que a aeronave já estava danificada e desgovernada após atingir as árvores. O piloto ficou com a aeronave o quanto pôde. Provavelmente esse piloto pensa, e eu senti isso nos Thunderbirds, que é preciso afastar o jato ao máximo de áreas povoadas. Infelizmente, até permanecendo no jato até a queda, treinávamos e pensávamos nos Thunderbirds. Quanto tempo deveríamos ficar com o jato para garantir que estivesse longe da multidão? A resposta é o tempo necessário. Decisões clássicas de último segundo que todo piloto de caça enfrenta ao realizar voo baixo ou quando o jato está danificado e não pode continuar voando. Este é o quadro confirmado pelo que vimos nessas imagens. Todo o resto ainda está sob investigação. Mas vamos falar sobre a frota de F-16 da Turquia e o que eles realmente pilotam, porque eles operam uma das maiores frotas de F-16 do planeta. Cerca de 240 aeronaves ainda estão em serviço. Eles as compraram em várias etapas a partir de meados da década de 1980 sob um acordo chamado Programas Peace Onyx. O inventário é uma mistura de jatos, Block 30, Block 40 e Block 50, e quem sabe, talvez Block 72 também. Esse é o novo F-16 avançado visto em vários países parceiros dos Estados Unidos com tanques conformais, adaptações e maior capacidade de guerra eletrônica. Mas uma grande parte da frota da Turquia passou pelo programa de modernização Oscar, a modernização nacional dos aviônicos e sistemas de missão da Turquia. Basicamente só melhorando o seu avião aqui. Isso dá a eles um novo computador de missão, radar AESA. Esse é o radar AESA e é incrível, voar com o radar AESA é sensacional. Então, obviamente, perder um F-16 não importa como. Já é um dia ruim, mas perder um com radar AESA é ainda pior. Conta ainda com um moderno sistema de guerra eletrônica e pode carregar armas turcas como o míssil de cruzeiro SOM e mísseis ar-ar desenvolvidos localmente.
Não é um F-16 Viper avançado completo em todos os casos, mas é um salto significativo de capacidade que mantém esses caças relevantes ao longo dos anos 2030 enquanto aguardam os novos caças, Block 70. Parece que eles realmente fizeram um pedido para esses e o futuro caça de quinta geração POM está em desenvolvimento. Isso vai mesmo se concretizar ou é só orgulho nacional? Digo, o caça parece bom. É para ser um caça de quinta geração, mas houve problemas com o motor e outras questões, por isso a Turquia depende tanto desses F-16, mas esses F-16 não são peças de museu nem de longe. Os F-16 turcos realizam quase diariamente missões de policiamento aéreo, ataque, supressão das defesas aéreas inimigas e treinamentos intensos. Eles já combateram na Síria e contra outros alvos terroristas na região. Então, quando você vê um voando baixo e rápido sobre a lova, como estamos vendo aqui, ele está fazendo exatamente o tipo de voo para o qual a Força Aérea Turca treina. Mascaramento de terreno, visualização de alvos e manobras táticas rápidas são comuns para pilotos de caça que decolam baixo, especialmente em combate. Fiz isso no Afeganistão. Veja só, em poucos minutos já contei que era piloto de caça. Então, voar baixo logo após a decolagem é, na verdade, uma manobra que pilotos de caça fazem. Essa parte não me preocupa, pois é preciso treinamento tático para isso. Em zonas de combate, você decola a 30 metros, voa baixo e só sobe no último instante, quando já tem velocidade para manobrar e evitar mísseis portáteis. Então, voar em baixa altitude, na verdade, é o ápice da precisão. E aqui há pouquíssima margem para erro, especialmente a 15 a 30 metros de altura, provavelmente a mais de 740 km/h. E sua janela de reação é medida em frações de segundo. Na verdade, tem uma história que ouvi de um colega piloto de caça em que eles estavam voando incrivelmente baixo, a cerca de 30 metros de altura, e estavam em velocidade supersônica. E então, quando o jato desacelerou abaixo daquela barreira supersônica, meio que empurrou o piloto para frente. E ao empurrar o piloto para frente, empurrou também a mão dele. O jato desceu até cerca de 3 metros do chão do deserto. O piloto disse que, assim que pôde, puxou o manche para subir, mas tudo acontecia muito rápido. Então, um pequeno erro de julgamento na altitude, uma distração momentânea, talvez, ouvindo um alerta de tráfego. Sabe, nós não sabemos quais eram exatamente as circunstâncias nessa situação, mas só um pequeno desnível no terreno que não era exatamente o que você tinha pensado, enquanto você também está distraído com outra coisa, é o motivo pelo qual o ambiente de voo em baixa altitude é tão implacável. Lembre-se, o piloto pode estar atento a umas 10 coisas diferentes olhando para a tela, com possível fixação no alvo ou se reagrupando com um colega de ala. Ainda não sabemos exatamente por que essa distração ocorreu, mas, para mim, esse vídeo tem todas as características de um piloto distraído que não está totalmente certo sobre sua rota de voo. Por isso, na aviação, vocês já devem ter me ouvido dizer: pilotar, navegar, comunicar. Você tem que fazer todas essas coisas exatamente do jeito certo para evitar colocar seu jato em uma situação como essa. O F-16 é uma verdadeira fera em baixa altitude. Alta relação empuxo-peso, excelente resposta de controle, mas, obviamente, não perdoa erros. Se esse negócio bater em uma árvore a 400 milhas por hora, isso é um baita impacto. É como bater em uma parede de aço. Árvores não são tão macias quanto parecem a 400 milhas por hora. Elas podem arrancar as asas, os tanques externos e especialmente a entrada de ar do F-16, que fica bem embaixo no local dessas árvores. Então todos esses destroços vão direto para a própria entrada de ar e os próprios tanques vão ser arrancados. É incrível como esse piloto conseguiu voar mais um pouco para afastar o jato das áreas povoadas e se ejetar. Isso é claramente uma vitória. Mas com essas asas podendo ser arrancadas, até mesmo por galhos, esse é um dia ruim para um F-16. Isso transforma um jato recuperável em uma bola de fogo, ou seja, aquela pequena bola de fogo embaixo dele. Parece que os tanques foram arrancados em segundos. Mas o ponto aqui, e vale a pena notar, é que a sequência de ejeção funcionou perfeitamente. E o motivo pelo qual funcionou perfeitamente é o ACS-2. Esse é um assento ejetor de conceito avançado. Ele faz parte da mesma família de assentos ejetores usados no F-16, A-10, F-15 e em vários outros jatos dos Estados Unidos e aliados. Capacidade 00, o que é enorme em qualquer situação, mas isso significa zero velocidade, zero altitude. No mundo real, em alta velocidade e baixa altitude, o tempo é crucial para o assento ejetor. Com o piloto de caça, ao puxar as alças, várias ações ocorrem em menos de um segundo. A capota da cabine é ejetada, os foguetes do assento disparam, o assento se afasta, um paraquedas de estabilização é acionado e o principal é aberto.
Nas velocidades e altitudes que vemos nesse vídeo de Yalova, o piloto basicamente não tinha margem para erro. Meio parecido com aquele piloto que se ejetou em Mountain Home, daquele avião Thunderbird, enquanto ele despencava em direção ao solo. O piloto tentou puxar as alavancas do F-15 porque havia mudado do F-15 para o F-16. Sempre pensei nisso como piloto de F-15 e indo para os Thunderbirds, onde ficam as alavancas do assento ejector, porque é diferente. No calor do momento, você pode recorrer a um treinamento que não funciona na aeronave em que está. Nesse ponto, se você esperar demais, se tentar controlar o jato por muito tempo, vai acabar tendo que ir junto até o fim. E obviamente essa não vai ser uma boa situação para o piloto de caça, mas pode ser necessário se houver alguma área residencial bem no final da pista ali. Essa é exatamente a decisão para a qual todo piloto de caça treina e que todos esperam nunca ter que tomar. Mas o fato de esse piloto de caça ter saído andando é um mérito tanto do assento quanto do próprio piloto de caça que estava voando. O fato de voar tão baixo e atingir as árvores será investigado. Claramente não é o ideal nem o que se deseja. Se não estiver em combate, mantenha alguns metros a mais de margem pela mamãe e pelo papai. Sempre dizemos isso. Alguns nós a mais e alguns metros a mais de altitude para a mamãe e o papai. Melhor estar alto e rápido do que baixo e devagar. Nessa situação, especialmente com árvores que podem ser atingidas ao voar baixo, vamos analisar a sequência com as imagens disponíveis. O jato já está baixo e o barulho do motor parece relativamente constante. No início é relativamente contínuo, sem apagamento ou stall do compressor. Mas aqui dá para ouvir o motor. O som do vídeo começa a aumentar. Acredito que o piloto estava distraído e não prestava atenção nas árvores à frente. Não parece ter havido apagamento de chama ou stall do compressor. Parece estar em uma inclinação suave, uma leve inclinação, talvez virando um pouco para a esquerda. Nesse momento, o piloto de caça percebe que está muito baixo para sobrevoar a área mais densa de árvores, logo após a pista. E então, de repente, bum! O jato atinge as árvores, vários pedaços de destroços, metal, partes do jato. As árvores, obviamente, você pode ver ali sendo completamente arrancadas do topo. E então a aeronave se choca. Você pode ver o que parece ser combustível sendo pulverizado também no topo, e dá para ver o que parece ser combustível sendo pulverizado no topo das árvores. Então, quando atinge e se espalha, é como um grande jato de combustível de avião. Parte desse combustível de avião vai pegar fogo com as faíscas do jato atingindo as árvores. Então, isso é o que chamo de voo controlado contra o solo, que tira a vida de muitos pilotos de caça. Tragicamente, aquela família está ao lado da bola de fogo. É um milagre que nada tenha acontecido com eles enquanto o jato continua e o piloto de caça vai ejetar. Quem sabe ao certo o que ocorreu aqui? Pode haver relatos de falha mecânica, mas não me parece ser o caso. Será que erro do piloto está envolvido? Obviamente, neste momento, tudo não passa de suposições e é necessário uma investigação oficial. Até agora, um jato perdido, ninguém morreu. Então isso é uma coisa boa, isso é uma vitória. Mas essa é a segunda perda de um F-16, turco em 2026. Em fevereiro, um F-16 da Turquia caiu perto de Balıkesir e o piloto não sobreviveu àquele acidente. O treinamento e o ritmo operacional se acumulam. Toda a força aérea que opera caças avançados avalia isso atentamente para gerenciar o risco. Ou você aceita algumas perdas ocasionais ou para de treinar do jeito que luta. Você precisa escolher continuar lutando na linha de frente, no limite absoluto. Mas a investigação vai focar em saber se o piloto fazia o treinamento adequado para combate ou se era uma demonstração aérea improvisada. E também vale ressaltar aqui, muitas das diferentes forças aéreas ao redor do mundo vão estar observando. Qual é o tempo de resposta de um piloto de caça voando tão baixo e qual é a diferença no perfil de voo, com esses tanques acoplados ao jato? E será que essa manobra deve ser feita com os tanques acoplados ao jato, onde ele pode não responder tão bem quanto o piloto espera? Então vai haver uma investigação oficial sobre isso, mas obviamente quando você é o piloto que sai andando dessa situação sem ninguém se machucar, isso já é um bom dia. Então me diga o que você acha. Esse jato estava voando baixo demais? Não há desculpa para isso? Me conte nos comentários abaixo. Adoraria ouvir a opinião de vocês porque lembrem-se, muitas vezes tudo se resume à habilidade do piloto, à tomada de decisões e a saber que você tem controle total do seu caça o tempo todo. Muito obrigado por assistirem, pessoal. Me sigam no X, me sigam no Instagram. Estou postando lá praticamente todos os dias. Assistam a esse próximo vídeo que vai aparecer aqui. Aqui é o Ryan, também conhecido como Max Afterburner. Me despeço.